E aí, pessoal, o professor Marcos Freitas aqui para mais uma aula de cálculo numérico. O tópico que a gente está trabalhando é o tópico de integração numérica e o tema da aula de hoje é regra de Simpson 3/8. Esse é o roteiro das aulas de integração. A gente já falou sobre introdução, estamos falando aqui dos métodos numéricos, depois vamos falar sobre integração múltipla e, finalmente, a conclusão. Anteriormente, a gente já falou sobre a definição do problema, que era quadratura, então a gente ia calcular a soma das áreas de retângulos. E nas aulas anteriores a gente viu duas fórmulas fechadas de Newton-Cotes, que foram as regras do trapézio e a regra de Simpson-Terço. E a gente também viu como calcular o erro de truncamento de cada um. Nessa aula, a gente vai ver a regra de Simpson 3/8 ou regra 3/8 de Simpson. E o roteiro da aula é muito parecido com o roteiro das aulas anteriores, então eu vou passar direto por algumas coisas e vou fazer um pouco a comparação de Simpson 3/8 com regra de trapézio e Simpson-Terço, tá certo? Então, o roteiro dessa aula eu vou primeiro falar a introdução, depois eu vou falar como é a regra de Simpson 3/8, como utilizar ela de maneira composta e como utilizar ela para a função, e como calcular o erro de truncamento e a conclusão da aula de hoje. A ideia é a seguinte: na aula passada, a gente tinha uma função, f de x, a gente descobriu 3 pontos, passou uma interpolação de grau 2 por esses 3 pontos e calculou a área dessa interpolação. Na regra de Simpson 3/8, a ideia vai ser muito parecida, só que agora eu vou ter, então, 4 pontos. Eu vou ter 4 pontos, eu vou passar a interpolação polinomial de grau 3 por esses 4 pontos, e eu vou calcular a integral dessa interpolação polinomial de grau 3. Então, a ideia é a seguinte: a gente tem uma tabela de 4 pontos, onde esses 4 pontos estão igualmente espaçados no eixo x. Perceba aqui nesse exemplo, os valores do eixo x são 3, 6, 9 e 12. Então, se eu tenho aqui 4 pontos, eu poderia aplicar 3 regras do trapézio, por exemplo. Poderia aplicar 3 regras do trapézio, só que a gente sabe que a regra do trapézio tem um erro muito grande, ele tem erro da ordem de h ao quadrado. Eu não consigo aplicar nesses 4 pontos a regra de Simpson-Terço, porque a quantidade de subintervalos é 3. Então, não consigo aplicar a regra de Simpson-Terço. Mas a regra de Simpson-Terço tem um erro melhor do que a regra de trapézio. Então, só que eu não consigo aplicar a regra de Simpson-Terço. Então, a ideia aqui eu vou pegar esses 4 pontos e eu vou aplicar um polinômio de interpolação de grau 3 por esses 4 pontos, e eu calculo a integral dessa interpolação de grau 3 no intervalo que vai de x0 até x3, tá? Então, eu vou pegar esses 3 subintervalos, vou agrupar eles e eu vou calcular a integral nesse subintervalo, nesse intervalo inteiro, tá? Que vai de x0 até x3. Observação: esses 4 pontos têm que estar igualmente espaçados. Se não estiverem, o método não vai funcionar, tá? Então, a gente calcula o polinômio de grau 3, calcula a integral dessa interpolação no intervalo que vai de x0 até x3, e a integral dessa interpolação vai dar essa fórmula aqui: 3/8 de h, daí vem o nome da regra, né? Simpson 3/8, porque é 3/8 de h vezes y0 mais 3y1 mais 3y2 mais y3. Perceba que isso aqui, novamente, é como se a gente tivesse uma média ponderada, onde eu tenho os pesos 1, 3, 3 e 1, e a soma dos pesos é justamente o denominador, que é 8. Né? Então, esses pesos é 1 para o y0, 3 para o y1, 3 para o y2 e 1 para o y3. E esse h é justamente a distância entre dois pontos consecutivos. Naquele exemplo, no exemplo da tabela anterior, se a gente utilizar a fórmula de Simpson 3/8, a integral vai dar 344,8056, onde o h vai ser a distância entre dois pontos consecutivos, nesse caso 6 menos 3, né? E os valores de y0, y1, y2 e y3 são esses que estão na tabela: 22,6072, 35,6418, 43,1571 e 47,4902, respectivamente. Eu deixo para vocês fazerem as contas em casa, tá? Mas o valor da integral dá 344,8056. Essa integral de Simpson-Terço, essa integral de Simpson 3/8, a gente pode observar ela de várias maneiras. Então, a primeira maneira é essa daqui: a fórmula 3h dividido por 8 vezes y0 mais 3y1 mais 3y2 mais y3. Outra forma que a gente pode observar a gente pega cada um daqueles h's e divide em 8 partes. Então, eu tenho um h sobre 8, né? Então, eu pego esses h's e divido em 8 partes cada um deles. Eu agrupo 3 desses subintervalos de tamanho h dividido por 8, e a altura deles vai ser y0. Os próximos 9 subintervalos vão ter altura y1. Os próximos 9 subintervalos vão ter altura y2.
e os últimos 3 subintervalos vão ter tamanho, vão ter altura y3. Então, eu tenho aqui, se a gente for somar, 3 mais 9 mais 9 mais 3 dá 24, né? 24 é justamente, eu peguei aqueles 3Hs e eu dividi cada um deles em 8 partes, né? Então, 3 vezes 8, 24, eu tenho um total de 24 pequenos subintervalos de tamanho h dividido por 8. E aí o que acontece? Se eu calcular a integral daquele polinômio de interpolação de grau 3, é a mesma coisa, é equivalente a eu calcular as áreas desses retângulos que estão aparecendo aí e somar essas áreas desses retângulos, tá? É a mesma coisa e vai dar o mesmo resultado. Então, de fato, a regra de Simpson 3/8 é sim uma quadratura, tá? Outra maneira de a gente encontrar, de a gente observar isso, é justamente a ideia da média ponderada, né? Eu pego o intervalo inteiro, que o intervalo inteiro tem tamanho 3H, então isso vai ser a base do meu retângulo, e a altura do retângulo vai ser a média ponderada entre os y's, com ponderações 1, 3, 3 e 1, e o denominador, né, a soma das ponderações, 1 mais 3 mais 3 mais 1 dá justamente 8. Então, eu pegar esse retângulo e calcular a área desse retângulo é a mesma coisa de eu calcular a área abaixo desse polinômio de grau 3. Se eu tiver vários pontos, eu posso aplicar a regra de Simpson 3/8 de maneira composta. Como? Eu vou agrupando esses pontos de forma que eu tenha intervalos de 3 em 3 subintervalos, e aí eu fico passando várias interpolações cúbicas e eu calculo a integral de várias interpolações cúbicas. Ou seja, eu vou aplicar a soma de várias regras de Simpson 3/8. Observação: alguns pontos vão aparecer em duas regras de Simpson 3/8. Então, vai ter uma regra de Simpson 3/8 à esquerda e uma regra de Simpson 3/8 à direita. Então, vamos pegar aqui. Essa é a tabela de pontos. Eu vou deixar para vocês fazerem as contas em casa, eu vou dar sua resposta. Mas essa é a tabela de pontos e eu quero aplicar a regra de Simpson 3/8 composta. Ou seja, eu vou aplicar várias regras de Simpson 3/8 e somar todas elas. Regra de Simpson 3/8 é uma regra que agrupa 3 subintervalos. Então, a cada 3 subintervalos, eu vou ter 4 pontos. Então, eu pego os primeiros 4 pontos, que pertencem aos primeiros 3 subintervalos, e eu faço as contas da regra de Simpson 3/8, e isso vai me dar esse valor que está aparecendo bem aí. Depois, eu vou pegar os próximos 3 subintervalos, e aí 3 subintervalos dão 4 pontos, e utilizando 4 pontos, a gente utiliza a regra de Simpson 3/8. Depois, mais 3 subintervalos, aplico a regra de Simpson 3/8, e finalmente, os 3 últimos subintervalos, aplico a regra de Simpson 3/8. E eu tenho, então, várias aplicações de Simpson 3/8. A primeira vai no intervalo que vai de 0 até 3, a segunda no intervalo de 3 até 6, a terceira no intervalo de 6 até 9 e a última no intervalo que vai de 9 até 12. Somo todas elas e aí eu tenho o valor final, já que a soma das áreas menores é a área total. Então, isso vai dar 381,9546 para a regra de Simpson 3/8 composta. Se eu tiver uma função, eu também posso aplicar a regra de Simpson 3/8. Então, dado uma função f de x, o que a gente faz é descobre pontos, onde esses pontos vão ter que estar necessariamente igualmente espaçados, e observação, a quantidade de subintervalos tem que ser sempre um múltiplo de 3. Eu não consigo aplicar a Simpson 3/8 se eu tiver, por exemplo, 4 subintervalos ou 5 subintervalos. Eu preciso ter 3 subintervalos, ou então 6 subintervalos, ou então 9 subintervalos, e assim por diante, né? Já que eu agrupo subintervalos de 3 em 3, né? E aí observe que, nesse exemplo, visualmente o erro é muito pequeno, praticamente não tem erro. E aí, novamente, naquilo que eu já mencionei, eu posso ter vários pontos, desde que eu consiga agrupar os subintervalos de 3 em 3. E esses subintervalos vão ter que ter o mesmo tamanho para a gente poder agrupar, né? Então, eu posso agrupar 3 subintervalos de tamanho h. Então, a ideia é, se eu tenho uma função f de x, eu quero calcular a integral de f de x dx no intervalo que vai de a até b, eu preciso calcular a quantidade dos subintervalos, dada uma certa quantidade de subintervalos que é múltiplo de 3, a gente calcula o h, onde o h vai ser b menos a dividido por n, e daí a gente calcula a quantidade de pontos. A quantidade total de pontos vai ser n mais 1. E esses n mais 1 pontos vão ser dados como x0 igual a a, xi igual a x0 mais i vezes h, xn igual a b. A partir desses valores de x, a gente calcula os valores de y. Então, yi vai ser dado como f de xi. A aproximação para a integral vai ser justamente o somatório das aplicações da regra de Simpson 3/8, onde o y vai ser descoberto como f de x, e a quantidade de aplicações de
Simpson 3/8 é justamente 1/3 da quantidade de subintervalos, já que a gente está agrupando subintervalos de 3 em 3, né? Então, por isso que esse somatório vai ir variando de 1 até n dividido por 3. Então, vamos aqui para um exemplo. Suponha que eu tenha essa função f de x igual a 53,3904 vezes, abre parênteses, 1 menos e elevado a menos 0,1836x, fecha parênteses. Essa que é a mesma função das duas aulas anteriores, tá? E o intervalo é o mesmo, o intervalo AB, que vai de 0 até 12. A quantidade de subintervalos tem que ser múltiplo de 3. Então, o mínimo é 3 subintervalos. Então, se eu fizer n igual a 3, o h vai ser 12 menos 0 dividido por 3, que dá 4. E aí, então, a gente descobre os valores de x, né, 0, 4, 8 e 12, né, a distância entre eles tem que ser de 4 em 4. A partir desses valores de x, a gente joga na função f de x e descobre os valores de y e aplica na regra de Simpson 3/8, que nesse caso aqui vai dar 381,1259. A próxima aplicação, a aplicação composta de Simpson 3/8, eu tenho que fazer com n igual a 6 subintervalos. Eu não consigo fazer com 4 subintervalos, eu não consigo fazer com 5 subintervalos, a gente só consegue fazer então com 6 subintervalos. E aí, então, o h vai ser 12 menos 0 dividido por 6, que dá 2. A gente descobre os valores de x, que estão à distância de 2 em 2. E, a partir dos valores de x, a gente joga na função, descobre os valores de y, e a gente calcula duas aplicações de Simpson 3/8, soma as duas e a integral dá 381,9013. Se eu quiser fazer com 12 subintervalos, isso vai me dar, então, aqueles 13 pontos que a gente tinha anteriormente, eu já mostrei nessa mesma aula, e o valor da integral vai dar 381,9546. O erro de truncamento, a forma de encontrar o erro de truncamento é a mesma forma da anterior, vai ser o módulo do erro dado pelo módulo da integral calculada analiticamente menos a integral calculada numericamente. E o erro vem lá da integral do erro da interpolação, e isso, para o caso do Simpson 3/8, esse erro é menor ou igual que b menos a vezes emissão, vezes 3h² dividido por 80, onde emissão é o máximo do módulo da quarta derivada da função, calculado dentro do intervalo que vai de a até b. Observação, o erro da Simpson 3/8 é da ordem de h elevado à quarta. É o mesmo erro, a ordem tem o mesmo erro lá de Simpson terço. Simpson terço e Simpson 3/8 tem erro de mesma ordem, que é h elevado a 4. Isso vai ter algumas consequências que a gente vai ver nas próximas aulas, tá certo? Então vamos para esse exemplo, que é o mesmo exemplo que a gente fez anteriormente, já nas duas aulas anteriores. Eu quero descobrir para essa função qual seria um h que fizesse com que o módulo do erro fosse menor ou igual que 0,0001. Então para isso a gente tem o b, que é 0, tem o b, que é 12, tem o a, que é 0. Precisa calcular o emissão, porque uma vez que a gente tem o emissão, a gente vai poder calcular o h. O emissão é o maior valor do módulo da quarta derivada da função f no intervalo que vai de 0 até 12. E aí, para isso, então, a gente calcula a quarta derivada, analisa o módulo da quarta derivada e a gente descobre que esse módulo da quarta derivada para essa função é decrescente, portanto, ele vai ter valor máximo quando o valor de t for igual a 0, ou o valor de x for igual a 0. Que isso vai dar o valor 0,0606. E aí a gente substitui, volta lá para a fórmula do erro, que a gente quer que esse erro seja menor ou igual que 0,0001, e aí agora eu tenho um valor de b, tenho um valor de a, tenho um valor de m, a gente substitui na fórmula, calcula aquela raiz quarta, e a gente vê que o h tem que ser menor ou igual que 0,24600754. E aí, quanto é que é a quantidade de subintervalos? Então, a quantidade de subintervalos vai ser o tamanho total do intervalo, que é 12 menos 0, dividido pelo hzinho que a gente descobriu, que foi 0,24600754. Quando a gente faz essa divisão, a gente tem esse valor 48,7655. Só que a quantidade de subintervalos não pode ser um valor quebrado, tem que ser um valor inteiro. E esse valor inteiro não pode ser menor do que esse valor que a gente acabou de descobrir, tem que ser maior. Então, tem que ser pelo menos 49. Só que, como a gente está querendo aplicar Simpson terço, a quantidade de subintervalos tem que ser... como a gente quer calcular Simpson 3/8, a quantidade de subintervalos tem que ser múltiplo de 3. Então, 49 não é múltiplo de 3, 50 também não é múltiplo de 3, mas 51 é múltiplo de 3. Então, aqui a gente vai precisar aplicar regra de Simpson 3/8 utilizando 51 subintervalos. Quando a gente utiliza 51 subintervalos, o tamanho de h que a gente encontra é esse tamanho aqui, 0,2352941, que é de fato menor ou igual que aquele h que a gente tinha descoberto anteriormente, tá? Então, o h que a gente vai utilizar é esse aqui, 0,2352941.
Se a gente pegar esse H e colocar na fórmula do módulo do erro, a gente vai ver que, de fato, esse erro em módulo vai ser menor ou igual que 0,0001. E isso a gente comprova também quando a gente faz lá a diferença do valor exato e o valor aproximado em módulo. Ou seja, do valor calculado analiticamente e do valor calculado pelo método numérico. Que quando a gente utiliza, por exemplo, 12 subintervalos, o erro é 0,0036, ou seja, é maior que aquele limite de 0,0001. A gente quer que seja menor. Mas se a gente utilizar 51 subintervalos, o erro em módulo vai ser igual a 0,000011247, que é menor ou igual que aquele erro que a gente estava procurando, né? Então, vale a pena utilizar 51 subintervalos. Eu deixo para vocês fazerem essas contas em casa, tá? E aí, com isso, a gente termina a aula de hoje, onde a gente viu a regra de Simpson 3/8, viu como aplicar ela de maneira composta, viu como aplicar ela de maneira para funções e também calculou o erro de truncamento. Na próxima aula, a gente vai falar de maneira geral de todas as formas de Newton-Cotes fechadas. Então, eu vou fazer uma comparação melhor entre elas, tá certo? Obrigado por assistir e até a próxima. Valeu!